Fala pessoal, Shalom no coração, muito bem-vindos a mais um devocional. Hoje nós vamos fechar a nossa série no Evangelho de Mateus e olha como eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês que diariamente estão aqui de segunda a sexta, 7h30 da manhã, para nós mergulharmos na palavra de Deus. Fico feliz de nós estarmos fechando esse ciclo, mas é claro, os devocionais continuam normalmente de segunda a sexta sem parar. É apenas a nossa série em Mateus que nós estamos encerrando. Vamos passar alguns dias com alguns devocionais específicos e depois a gente começa uma nova série, tá bom? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 28, a partir do versículo 16. Mateus 28, do 16 até o 20, que é o último versículo desse evangelho. Gente, como foi bom meditar em milagres, em histórias, em lições, em falas de Jesus, e glória a Deus pelo crescimento espiritual que esse devocional tem me causado, tem causado a tantas pessoas. Fico feliz pelos testemunhos que chegam diariamente para a honra e glória do Senhor. Vamos lá, Mateus 28, versículo 16 em diante. Olha o que diz: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Maravilha, gente. Esse trecho já é um trecho onde Jesus, ressurreto, ele reúne os discípulos e dá instruções ditas, as instruções finais para os discípulos. Esse relato ele está nos 4 evangelhos, para você ter ideia, e inclusive o evangelista Lucas, ele repete esse relato no início do livro de Atos. Lembrando que Lucas, ele escreveu o evangelho de Lucas e escreveu também o livro de Atos, sendo que são 2 obras, e quando ele escreveu, era como se uma obra fosse continuação da outra, como se fosse uma mesma obra em 2 partes, para uma pessoa, chamado Teófilo. Então, Lucas tem esse adendo ainda no livro de Atos. E olha que interessante, gente, quando Jesus ressurreto, ele reúne os discípulos lá na Galileia, os discípulos eles saem de Jerusalém, vai para a Galileia, ou seja, saem do centro, vai para uma região periférica, e lá, quando Jesus se apresenta a eles, olha o versículo 17 que diz: quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Todos eles estavam ali diante do Jesus ressurreto, mas ainda assim, alguns deles, mesmo tendo andado 3 anos e meio com Jesus, mesmo tendo visto tantos milagres e mesmo sendo constantemente avisados por Jesus de que ele morreria e ressuscitaria, ainda assim, alguns duvidaram. Em outros evangelhos você vai ver aqui o relato, nessa ocasião, um relato da história de Tomé. Na verdade, Tomé fica até famoso por ser alguém que duvida, e eu acho que é uma fama que ele acabou levando sem muita culpa no cartório. Afinal de contas, Tomé tem muitos exemplos de coragem na Bíblia para nos inspirar também. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: tem gente que mesmo vendo não acredita, né? Tem aquele meme das redes sociais assim, que a pessoa primeiro fala assim, ó, só acredito vendo. Aí tem o segundo quadro, né? Eu vendo digo, não acredito. Tem gente que não acredita nem vendo. E eu quero compartilhar algo com você, que é uma direção para a sua vida, sobre isso, que é o seguinte: muitas vezes, gente, a incredulidade, ela reside no nosso coração e não na nossa mente. O que eu quero te trazer para isso é que nós buscamos quebrar a incredulidade com argumentos. Só que argumentos não quebram a incredulidade. O que quebra a incredulidade é a fé. Argumentos apenas fortalecem uma tese que você acredita de antemão ou não. Eu conheço muitas pessoas que perderam debates, por assim dizer, mas que permaneceram com as suas convicções. Por quê? A fé, a crença pessoal é algo que vai além da argumentação. Por que eu estou te falando isso? Porque tem coisas no Evangelho que você não depende de uma explicação de uma pessoa. É claro que uma dúvida ou outra, uma explicação, vai te ajudar muito. Se você recebe uma explicação coesa, uma explicação coerente, isso, claro, te ajuda a entender o porquê daquilo, a entender o contexto, a situação, os relatos, os fatos. Mas tem coisas que Deus faz na nossa vida
que nenhum argumento será suficiente se nós não tivermos fé no nosso coração. Os discípulos não eram pessoas que foram pegas de surpresa, eram pessoas que já conheciam Jesus, andavam com Jesus, experimentaram tantas situações profundas com Jesus, mas nesse momento alguns duvidaram. O que eu quero te dizer é que mesmo quem tem uma caminhada intensa, profunda, uma caminhada densa com o Senhor, pode passar por momentos de incredulidade. Tiago, o que é que eu faço quando eu lido com momentos de incredulidade? Você pode clamar a Deus para que Ele te ajude na sua incredulidade. Inclusive, esse clamor é feito pelo pai de um garoto que está possesso. E nas Escrituras, nós temos esse relato quando Jesus ele desce do monte da transfiguração. Ele desce com os 3 discípulos que ali estavam. Ele lida com esse pai, dizendo assim, ó, olha, os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. Será que você consegue? E aí Jesus fala assim, oh, será que eu consigo? Se tu creres, tu receberás. E aí o homem fala assim, ó, eu creio, ajuda-me em minha incredulidade. Parece uma palavra contraditória, né? Eu creio e ajuda-me em minha incredulidade. Ele está dizendo o seguinte, Jesus, eu creio que tu podes, mas nessa situação aqui, eu estou um pouco incrédulo, porque os seus discípulos não conseguiram expulsar. Então você pergunta, Tiago, você crê em Deus? Creio. Tem situações que você vai viver, mesmo crendo em Deus, que você não vai ter fé para aquela situação. E nesse momento você pode clamar para que Deus ajude na sua incredulidade. Vai dizer, Senhor, eu te entrego a minha incredulidade. Eu não creio nesse momento. Eu estou fraquejando na minha fé. Me ajuda, me levanta, incendeia a minha fé. Me dá uma carga do céu para que o meu espírito possa crer. E pode ter certeza absoluta que Deus vai atender o desejo do seu coração. Deus não quer que você tenha a fé de um super-herói. Deus não vai cobrar essa performance, esse desempenho de você. O que Deus quer é que você reconheça a sua fraqueza e nesse momento, se você não tiver fé, você pode reconhecer essa fraqueza diante de Deus assim, Senhor, eu confesso a minha incredulidade. Eu confesso que dentro de mim eu não creio o suficiente. Eu confesso que dentro de mim eu não estou conseguindo ter convicção disso aqui. Me ajuda em nome de Jesus e Deus vai te ajudar em muitas situações, preenchendo o teu coração de fé. E aí Jesus começa a conversar com os discípulos e olha o que ele fala. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Gente, nesse momento aqui, Jesus ele já cumpriu a missão dele na terra. Ele não está mais, digamos assim, não está mais esvaziado, né? Porque quando Jesus vem, ele se esvazia. A Bíblia fala em Filipenses, ele não usurpou ser igual a Deus, então ele passa por todas as limitações humanas, até que ele conclui a sua obra. Então, nesse momento, ele já volta à sua soberania, ele já volta à sua autoridade total. Ele fala, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, interessante esse versículo 19 começar com portanto. Por quê? Ele faz conexão entre a autoridade que Jesus tem e a ordem que Jesus vai estabelecer. Olha o que diz o versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, esse termo é chamado de a grande comissão na teologia. E é muito importante nós prestarmos atenção de que Jesus ele não emitiu a grande sugestão, não foi a grande opinião, foi a grande comissão, é uma ordem, é um mandamento de Jesus. Todo aquele que faz parte do reino de Deus, todo aquele que é aliançado com Jesus, tem uma missão aqui na terra de anunciar o reino de Deus. Eu lembro que alguns dias atrás nós comentamos sobre igrejas que pregam apenas uma vitória pessoal para os seus membros, né? Você vai ter vitória, você vai ter vitória, você vai ter vitória. E eu não acho que essa perspectiva do evangelho seja errada, mas ela é incompleta, porque ela leva a pessoa a ter o evangelho apenas como um atalho para conseguir os seus benefícios pessoais, os seus alvos pessoais, as suas metas personificadas. Mas o evangelho, ele também se trata de nos comissionar dentro de uma missão, nos colocar, dentro de uma missão, onde nós temos uma ordem do rei. Quando Jesus nos chama, ele não nos chama apenas para nos resgatar do império das trevas, apenas para mudar o nosso destino de inferno para céu.
ele nos comissiona, ele coloca uma missão em nossas vidas de participar do crescimento do reino de Deus. Se você tem aliança com Jesus, você tem a missão de anunciar o reino de Deus. Tiago, como é que eu posso cumprir essa grande comissão? De três formas. Primeira delas, você pode cumprir a grande comissão orando. Você pode orar por alguém. Orar tanto diretamente para que uma pessoa seja salva, orar para uma localidade, por exemplo, você pode orar pela sua cidade, você pode orar pelo seu país. Você pode orar por uma pessoa específica que está realizando uma missão. Tem gente que fala assim, Tiago, o devocional que você faz é uma bênção na minha vida, é uma bênção na vida da minha família. E glória a Deus por isso. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. E é interessante que as pessoas falam assim, eu estou orando por você para que Deus te capacite mais, te abençoe, te encha do Espírito, te dê força, te renove. E aquela pessoa, ela orando por mim, eu recebo essas orações no mundo espiritual e Deus me abençoa para que eu continue anunciando o reino de Deus, sabe? Então você pode orar por alguém para que Deus capacite alguém. Então a primeira forma de você fazer a grande comissão é orando por alguém. Eu estou falando bem rápido hoje e não é à toa não que eu tenho que realmente concluir rápido aqui o nosso devocional, mas vamos lá. Primeira coisa, você pode cumprir o ID orando. Segunda coisa, você pode cumprir o ID financiando. Você pode financiar alguém, abençoá-lo financeiramente ou com outro tipo de suporte para que essa pessoa consiga anunciar o reino de Deus. Eu vou te dar um exemplo específico, tá? Eu tenho alguns amigos, alguns conhecidos, que eles são missionários em tempo integral lá no continente africano, bem distante da gente, uma outra realidade, uma realidade muitas vezes muito mais difícil, tanto a nível social, cultural, um contraste muito grande. E é curioso, né? Embora o Brasil tenha muita influência da cultura africana, mas pela questão social, a condição social de muitas realidades na África, elas acabam sendo mais dramáticas ainda do que aqui no Brasil. E essas pessoas que estão lá muitas vezes trabalhando não apenas no anúncio do reino de Deus, no sentido da pregação bíblica, muitas vezes eles estão construindo escolas, construindo negócios, estão ajudando na infraestrutura social daquele lugar. Eles passam por desafios muito grandes e precisam do nosso suporte. Então, a minha família, eu cresci numa casa onde minha mãe sempre foi uma sustentadora de missionários por todo o mundo. Lembro como hoje, a Junta de Missões Mundiais mandava mensalmente ou quinzenalmente uma carta, né, lá para casa, mostrando como aquelas ofertas estavam sendo utilizadas para o avanço do reino de Deus naqueles lugares em específico. Então, esse é um exemplo apenas que eu estou dando, que é uma forma de você fazer o ID. Tem alguém que está lá dispondo do seu tempo, dispondo da sua vida praticamente, porque muitos nem conseguem, nem voltam mais para rever sua família, já ficam lá direto até o dia da sua morte, e você consegue abençoar essas pessoas, trazendo-lhes provisão, para que Deus as use como instrumento de salvação naquele lugar. Por exemplo, eu, nesse momento que estou transmitindo um devocional, eu nunca fui fisicamente até a África, mas existem ofertas que eu emiti, e essas ofertas chegaram até pessoas que estão lá, estão anunciando o reino de Deus, e essas pessoas que estão naquela localidade que eu nunca fui, elas foram alcançadas também pelo contributo que Deus me permitiu participar também. Entende? Então, mesmo que você não vá geograficamente para um lugar, a tua provisão pode ir. E isso é uma outra forma de fazer o ID. E a terceira forma, para a gente fechar o nosso devocional aqui, é você ir literalmente. Mas missões, gente, não se trata apenas de você ir para um lugar distante. Tiago, eu quero sair do país para ser um missionário, eu quero ir para um lugar específico aqui do Brasil para ser missionário, mas o seu ID, ele acontece a todo momento. O seu ID pode ser na sua casa, o seu ID pode ser com um amigo próximo, o seu ID pode ser na padaria na esquina da sua casa. Onde você vai, você tem a oportunidade de anunciar as boas novas do reino de Deus. Gente, eu costumo dizer que nunca foi tão fácil anunciar o evangelho como hoje. Claro que a nível de Brasil, você vê que culturalmente cresce uma pressão sobre as ideias da palavra de Deus. Por exemplo, tem coisas que para se transmitir, para pregar o reino de Deus, pregar o que a Bíblia acredita online, você já sofre uma certa resistência das plataformas, porque são discursos que não mais se encaixam socialmente. Você sabe muito bem do que eu estou falando, de várias coisas que eu estou falando. Mas hoje nunca foi tão fácil pregar o evangelho. Por quê? Porque as pessoas estão sedentas como nunca. Gente, a quantidade de pessoas que estão reconhecendo que precisam de ajuda nas suas emoções,
na sua vida, na sua história, que estão em busca de um propósito, que estão em busca de um sentido, é muito grande. Então as pessoas estão sedentas, você tem um copo de água e você pode fornecer essa água que vai saciar a sede dessa pessoa. Essa água é Jesus. Jesus é a água da vida. Então você não precisa ter uma super habilidade de pregar, de conversar, de falar. Tiago, eu sou introspectivo, eu não sei falar direito. Não precisa falar direito. Não é da sua performance, não é do seu desempenho, mas é do amor de Deus que pode ser apresentado por alguém através de um abraço, através de uma oração, através de um versículo bíblico, através de uma escuta ativa. Muitas vezes, escutando alguém, você vai ter também a oportunidade de ministrar na vida dessa pessoa. Entende? Então, quero fechar esse devocional te dizendo que a grande comissão, esse mandamento, essa missão que Deus nos coloca aqui em terra, ela pode e precisa ser executada diariamente conforme a simplicidade da nossa vida. Mas nós precisamos estar conscientes de que essas oportunidades, elas se apresentam para nós diariamente. Você não precisa falar, Tiago, vou tirar férias para poder viajar para um país para fazer missões. Tudo bem, se você fizer isso, glória a Deus pela sua vida. Mas no seu dia a dia, sempre oportunidades se apresentam. E você tem a oportunidade de deixar ali uma sementinha da palavra de Deus no coração de alguém de modo muito simples. E às vezes a semente que você acha que nem vai germinar, que nem vai frutificar, muitas vezes aquela é a que mais frutifica. E aí Jesus termina dizendo assim, ó, ensine a eles, versículo 20, a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Isso fala de discipulado, gente. É claro que quando você evangeliza alguém, nem todo mundo vai abraçar aquela mensagem. Mas as pessoas que abraçam aquela mensagem, você agora tem a oportunidade de ensiná-las, de desenvolver nelas o caráter de Cristo. Isso é discipular, ajudar uma pessoa a se tornar mais parecida com Cristo. Existem, claro, níveis de discipulado onde você pode entrar profundamente na vida de alguém, ter uma proximidade com ela que lhe permita isso. Mas, por exemplo, quando nós amanhecemos o dia aqui no devocional compartilhando a palavra, isso também é uma forma de discipulado. Porque eu sei que quando eu comento a palavra de Deus com você, essa palavra gera vida no seu coração. Essa palavra faz você refletir. Essa palavra transforma as suas ideias, mexe no seu dia a dia. Então, desenvolver a salvação não tem a ver apenas com pessoas próximas. Mas toda vez que você compartilha as ideias do reino de Deus, que você compartilha a palavra de Deus, ali o Senhor pode transformar a vida de alguém através dos seus ensinos. E Jesus termina esse discurso, termina o Evangelho de Mateus falando uma frase que é de grande consolo para nós. Ele diz assim, ó, eu estarei sempre com vocês, eu estarei convosco até o fim dos tempos, até a consumação dos tempos. Jesus nos prometeu que ele estaria conosco para sempre. A Bíblia fala assim, no mundo tereis aflições, ou seja, as aflições, elas são uma certeza na vida humana. Todo mundo sofre, gente. O ser humano já nasce chorando, já nasce sofrendo. Ele saiu ali do quentinho da barriga da mãe e veio para esse mundo submetido, a um calor, a uma luz que ele não estava acostumado, a um frio que ele não estava acostumado, a diversos tipos de desconforto desde que ele nasce. Diante de cada desconforto, nós temos o consolo da convicção de que Cristo está conosco. Lembre aí do pior dia da sua vida, o dia que você sentiu pior. Jesus estava com você naquele dia. Tiago, mas no meu pior dia da minha vida eu cometi o pior pecado que você imaginar. Jesus estava com você. É claro que Jesus não estava apoiando o seu pecado. Jesus não apoia os nossos erros, mas ele está conosco, nos guardando. Se você está vivo hoje, se você está ouvindo essa palavra, é porque Jesus está com você. Ele é onipresente, é por isso que você pode sentir a presença dele de onde você estiver. Eu estou aqui do outro lado da tela. Você pode estar no Brasil, nos Estados Unidos, na África, na China, na Austrália, em qualquer lugar. Você pode ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ele está conosco até a consumação dos séculos. Toda vez que você se sentir sozinho, lembre que ele está com você. Toda vez que você se sentir desencorajado, lembre que ele está com você. Toda vez que você se sentir desconfortável, lembre que ele está com você. Com quem abraça a aliança de Jesus nunca estará sozinho. Ele traz essa palavra para os discípulos porque ele estava agora comissionando os discípulos de uma missão muito desafiadora. De todos os discípulos de Jesus, é claro, exceto Judas, que, enfim, teve um final de vida muito trágico, negativo, por assim dizer,
Todos os outros discípulos, exceto João, todos eles tiveram uma morte muito dolorosa, uma morte muito dura. Eles foram profundamente perseguidos por onde eles passaram, mas Cristo nunca os abandonou. Muitas vezes a missão que Deus coloca nas suas mãos, a missão que Deus coloca no seu coração, vai te gerar um nível de desafio que você hoje não imagina, mas também o peso de glória que será derramado sobre a sua vida não há de se comparar. A Bíblia fala assim, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que ainda não subiu ao coração do homem, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se Deus colocou o chamado dele no seu coração, a comissão dele no seu coração, a voz dele no seu coração, não temas. Ele estará com você, ele colocará a palavra na sua boca, ele vai prover quando você precisar, ele vai te sustentar quando você estiver próximo a cair, porque ele estará conosco até a consumação dos séculos. Amém? Quero orar com você, fechando esse nosso estudo de Mateus, essa nossa série de devocionais de Mateus, lembrando que segunda-feira estamos firmes aqui, segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem parar, mergulhando na palavra de Deus, mas vamos orar juntos para fechar esse ciclo no Evangelho de Mateus. Senhor Deus, somos gratos, Pai, por esses dias, essas semanas em que mergulhamos na Tua palavra no Evangelho de Mateus. Como aprendemos de Ti, como crescemos contigo. Quero honrar seu nome, Pai. Quero honrar, meu Deus, o teu caráter, honrar o teu espírito por esses dias, esses minutos, essas horas meditando na tua palavra. Senhor, nos ensina e nos capacita, nos habilita, Deus, a sermos cheios do alto, Pai, cheios do teu espírito, a entendermos a missão que o Senhor nos deu. Entendemos que o Senhor está conosco em todos os momentos. Derrama, Pai, sobre a vida de quem está orando comigo nesse momento, um espírito de ousadia e fogo do alto, Pai, sobre essas vidas agora, em nome de Jesus. Amém. Gente, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Hoje, em especial, quero muito o teu comentário sobre essa série que nós fizemos no Evangelho de Mateus. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e volta aqui no canal para reassistir ou assistir pela primeira vez todos os devocionais que sempre ficam salvos aqui. Tá bom? Deixa um like nesse vídeo. Deus abençoe muito a todos. Sei que tem algumas pessoas que estão viajando nessa semana por conta do feriado. Deus abençoe, te leve em paz, te traga de volta em paz, que você possa desfrutar desse tempo onde você estiver e com quem você estiver. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.